Continuando aí na aula 2, falando ainda sobre a descolonização africana, unidade 4. Pan-africanismo, movimento e negritude. Aí nós temos uma pergunta logo no primeiro parágrafo, né, da página 462. O fato de terem sido colonizados manteve os povos da África inertes? Não. Porque ocorreram movimentos de contestação durante todo o período de dominação europeia. Na virada do século XIX para o século XX, a luta dos herdeiros, povo bantu da região da Namíbia, dos Ashantis da região de Gana e dos Maji-Majis da região de Tanzânia, foram intensas. Em resposta a essas rebeliões, os povos africanos uniram-se no pan-africanismo. Lembrando que a palavra pan significa toda, movimento originado pelos afrodescendentes das Antilhas e dos Estados Unidos, no início do século XX. Eles pretendiam ser solidários aos povos africanos oprimidos e lutar contra a segregação social nessas regiões. Contudo, o pan-africanismo só ganharia força popular em 1945, quando ocorreu o 5º Congresso Pan-Africano, na cidade de Manchester, na Inglaterra. O movimento denominado Negritude destacou-se no pan-africanismo da África por meio do jornal O Estudante Negro. Estudantes da Universidade de Paris decidiram dar voz à nova consciência que nascia com o pan-africanismo. O jornal seria como um divulgador da cultura africana, sufocada pela cultura do colonizador. Independência da África, Então a forma como um país africano defendeu sua independência é distinta, assim como é distinta a estrutura que se formou após a emancipação. Então nós temos aqui em resumo o processo de independência de alguns desses países. Por exemplo, a Nigéria era um país rico em petróleo e em pedras preciosas, foi colônia da Grã-Bretanha, tornou-se independente em 1960 após um longo processo de transição para um governo autônomo e acordos pacíficos. Em 1967, ao sudeste da Nigéria, onde o povo era a maioria, o povo Igobe era a maioria, Biafra proclamou sua independência do restante do país, formando a República de Biafra. Consistia na região mais rica da Nigéria, pois concentrava boa parte do petróleo e era uma região estratégica. Nós temos aí o Ghana, ou Costa do Ouro, foi o primeiro país africano a conquistar sua independência do norte, no ano de 1957, após 10 anos de negociações com seu colonizador, a Grã-Bretanha. O nome Ghana tem origem aos ancestrais africanos que habitaram a região 1000 anos antes da colonização, e a independência de Ghana influenciou outros movimentos em prol da independência da região. Nós temos aí, no norte da África, os outros movimentos de libertação. No Egito, por exemplo, o militar Gamal Abdel Nasser promoveu a integração cultural e religiosa em prol da independência do seu país, que ficou conhecido como Pan-Arabismo, e tinha como objetivo estimular vínculos entre os países árabes e muçulmanos em prol da liberdade no norte da África. Temos, em 1954, um conjunto de fatores encadeou uma série de rebeliões muçulmanas em território argelino, entre eles a grave crise econômica que se estabeleceu na região, a influência do movimento nacionalista islâmico fundado pelo egípcio Nasser e a derrota da França na Indochina. Ainda em 1954 foi criada a Frente de Libertação Nacional, movimento originado nas rebeliões lideradas por intelectuais simpatizantes do socialismo e defensores de um projeto modernizador para a Argélia. A independência da Argélia foi conquistada somente em 1962, depois de intensa pressão e mobilização política que obrigou o general Charles de Gaulle, então presidente da França, a realizar um plebiscito em que a população francesa foi consultada sobre a colonização da Argélia. Após a independência e com o apoio do exército,
a Frente de Libertação Nacional, FLN, tornou-se o único partido do país. O projeto de governo argelino abriu-se à centralização dos costumes, o que despertou a oposição de líderes religiosos e de grande parte da população. Colônias portuguesas, né? Temos aqui na década de 1960, ocorreram diversos eventos para discutir a questão africana. Intelectuais e políticos das colônias portuguesas denunciaram para o mundo o que acontecia no interior delas. Essa atitude dificultou ainda mais as chances de ocorrer um acordo entre Salazar e os representantes das colônias. Porém, nessa época, o regime salazarista, né, entrou em crise e ficou isolado. Os primeiros movimentos em prol da independência ocorreram nas colônias de Guiné Portuguesa, Moçambique e Angola. Contaram com o apoio dos novos estados africanos, que se constituiu como Gana. Portugal, então, decidiu sufocar esses movimentos com violência, começando pela Angola, em 1961, seguida pela Guiné Portuguesa, em 1963, e por fim Moçambique, em 1964. E aí, né, as consequências são enormes. Milhares de pessoas foram mortas em todos os territórios. A África do Sul. A colonização da África do Sul teve início no século XVII com os holandeses. Entretanto, foi com os ingleses no início do século XIX que a ocupação foi determinante e resultou em problemas sociais que persistem no país até hoje. Então, em um primeiro momento, a África do Sul foi disputada entre ingleses e descendentes de holandeses, os chamados boeres, né? Tudo porque em seu território havia abundância de diamantes. E aí, em 1920, os chamados africandeiros, minoria branca composta de descendentes britânicos e holandeses, tomou posse da região e promulgou uma série de leis segregacionistas. A palavra segregação significa separar. Tais leis determinavam a ocupação de apenas 10% das terras da África do Sul por negros. As regiões destinadas aos negros ficavam sempre afastadas dos grandes centros ou nas periferias das zonas urbanas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a intensa urbanização do país promoveu o crescimento acentuado da população negra nas cidades. Temendo o fortalecimento desses grupos, o Parlamento sul-africano, de maioria branca, aprovou as leis que serviram de base para o regime do apartheid, palavra do afrikaner, que significa separação. Assim, o ato de registro das populações classificava a população em 4 grupos: negro, mestiço, asiático e branco, e o ato dos grupos e áreas dividiram a África do Sul em regiões, estabeleceram onde os grupos poderiam permanecer. O apartheid durou anos e ao longo desse tempo outras leis surgiram, entre elas a proibição do casamento interracial e da participação política dos negros e a negação do direito à aquisição de propriedade. Para garantir o sucesso das políticas do apartheid, o governo reagiu com violência a todos os movimentos que se opunham ao sistema imposto pelo regime político. Além disso, os partidos de oposição, como o Congresso Nacional Africano, fundado em 1910, foi colocado na ilegalidade e seus líderes foram presos, incluindo Nelson Mandela, né, o famoso Nelson Mandela. Né? Nelson Mandela ele passou praticamente 27 anos na prisão. Lá ele estudou direito, se formou em direito. E aí, na década de 1960, os movimentos de oposição ao apartheid cessaram, retornando com força na década de 1970. No dia 16 de junho de 1976, um protesto de jovens estudantes de Soweto contra a imposição do afrikaner como língua obrigatória nas escolas foi recebido com tiros. Segundo dados oficiais, mais de 600 pessoas morreram e mais de 1.500 ficaram feridas, a maior parte delas jovens menores de 17 anos.
Com a violência contra os estudantes de Soweto, os movimentos pelo fim da apartheid se intensificaram, e aí em 1989, com o fim da Guerra Fria, as políticas governamentais de segregação começaram a ser pressionadas internacionalmente. E aí em 1989, Frederico de Klerk, líder da nacional, chegou ao poder com a promessa de conciliar o país. Em 1990, os partidos de oposição foram legalizados e Nelson Mandela foi libertado. Na verdade, Nelson Mandela era para ficar o resto da vida na cadeira, a prisão perpétua. Né? E aí o que aconteceu? Logo após sua libertação, o CNA negociou o fim da luta armada em troca da libertação de presos políticos perseguidos pelo regime sul-africano. Em 1991, as leis racistas, né, do apartheid foram abolidas e novas eleições foram realizadas com a participação de todos os sul-africanos. E em 1994, Nelson Mandela foi eleito presidente, iniciando assim uma nova era na África do Sul. Após a leitura da unidade, vocês vão fazer para mim o jogo rápido da página 468, atividade da página 469, 470 tarefa e 471 tarefa também, e fazer a partir da 471 max desafio até 472. Não precisa fazer o para finalizar, tá? Não precisa fazer o para finalizar. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês no privado. Tchau.